podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Isabela Assad e Isabela Araújo conversam com Cristiane sobre a importância do exercício físico na adolescência. Oi, eu sou Isabela Assad. Oi, eu sou Isabela Araújo. E hoje nós viemos falar sobre a importância do exercício físico na adolescência com a Cris. Cris, você gostaria de se apresentar? Boa tarde a todos, meu nome é Cristiane, eu sou formada em Educação Física, trabalho na área, sou personal trainer, tenho 43 anos e eu primeiro queria agradecer o convite de vocês, para estar aqui falando um pouquinho do exercício físico, que é um tema que eu adoro falar, tá aí. E eu queria também dizer parabéns para a turma em escolher esse tema que hoje está muito se falando nos dias de hoje, que eu acho que é uma importância muito grande e eu acho que vocês acertaram na escolha em trazer esse tema importante para nós, para conhecimento de todos. Eu acho muito legal a atitude. E então vamos com a nossa primeira pergunta, como o exercício físico impacta o desenvolvimento físico e mental na adolescência? Pergunta interessante, mas antes dessa pergunta eu só queria falar que assim, qual é a dúvida de todo mundo hoje? Vamos falar de crianças e adolescentes, que hoje tem um mito que gera aí em criança pode fazer musculação, pode fazer treinamento de força, Sim, a resposta é sim, criança pode sim fazer, claro, desde que tenha acompanhamento de um bom profissional. Qual que é o mito aí que nós temos que quebrar, que já foi quebrado, Eu tô falando isso porque recentemente saiu um estudo que fizeram uma pesquisa, várias análises de vários trabalhos, e eles pegaram 2 milhões de crianças e fizeram um estudo com essas crianças, com treinamento mesmo de força, crianças fazendo exercício com o peso do corpo, usando elásticos, e comprovaram muitos benefícios nessas crianças. Eles pegaram crianças numa faixa de 5 a 18 anos, então também adolescentes, e eles provaram ali os benefícios. Então, caiu por terra esse medo, que às vezes muitos pais têm, mas meu filho de 5 anos, de 7 anos pode fazer exercício de força, pode levantar peso? Sim, gente, claro, tudo tem a sua individualidade, respeitando cada um e tendo uma pessoa que acompanhe essa criança. E sobre a pergunta, do desenvolvimento físico e mental, eu acho assim, trabalhar com crianças e adolescentes cada um tem sua personalidade, então a gente tem que ter um cuidado especial, porque é um mundo novo para muitos. Por exemplo, na minha época não se falava em ir para academia. Na sua idade você já vai para academia, inclusive é minha aluna, gente. Então assim, eu preciso entender por que você tá lá, qual que é o seu objetivo, e faz muito bem para a parte física, porque vai te ajudar tanto no seu desempenho, parte de cognição, aptidão física, muscular, a própria composição corporal, parte física mesmo. E parte mental também é importante, porque você está indo para um lugar onde você vai ter prazer de ir, ali você vai liberar hormônios, é como se fosse um bem-estar, vai sentir um prazer em estar praticando atividade, vai interagir com as pessoas. Então, por exemplo, o adolescente hoje é como se fosse uma rotina de um adulto, porque vocês têm tarefas, vocês têm provas, estudo, e não para, então é uma pressão muito grande. Então, a prática de atividade física, do exercício para a cabeça, eu acho que assim, é fundamental, melhora muito, então é bem importante isso daí. Para relaxar, assim, de uma semana cansativa, liberar o estresse, é muito bom. É muito bom, é muito importante. Você pode dizer isso, Eu acho que o esporte em si traz esse bem-estar, Essa liberação de endorfina mesmo que a gente fala, E para o jovem não é diferente do adulto, e cada um na sua proporção, É bem importante, sim. Faz parte, eu acho que precisa, é bom pra cabeça, a gente fala, eu treino pra cabeça. E quais são os benefícios emocionais de praticar atividades físicas nessa fase da vida? É o que a gente falou agora, Essa liberação, o que é essa liberação de acalmar as energias, Essa parte emocional, acalmar as energias, melhorar os pensamentos,
Isso é importante. As emoções, a sensação de prazer que eu falei, que é essa melhora do humor, né? O jovem tá lá no estresse da escola, estudo e muita pressão, vai pro treinar. Ou seja, eu não estou falando só de academia, só do treinamento de força, estou falando do esporte em geral, né? Então ali ele melhora o seu humor, libera hormônio, né? Que é endorfina, serotonina, dorme melhor. Então é uma sensação de prazer e bem-estar. Então eu acho que para esse lado emocional, na fase que vocês se encontram hoje, é importantíssimo. E a prática regular de exercício físico pode ajudar na prevenção de doenças? Ah, com certeza. Tem um estudo também que a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala que as crianças, né, os jovens, eles precisam ter 60 minutos de atividade física todos os dias, para tanto vigorosa quanto contínua, né, uma atividade física, 60 minutos de atividade física para se tornarem ativos. Então isso é que a Organização Mundial de Saúde fala. Mas infelizmente a gente tem uma estatística aí, que foi até feita uma pesquisa, que não é bem assim. Então a gente sabe que 80% das crianças e adolescentes são inativos, não fazem atividade física. Então isso é muito prejudicial à saúde. Então com certeza o exercício físico, ele é um preventivo. Eu falo que ele é como se fosse um tratamento para você não ter doença. Porque hoje que a gente vê que adolescentes, novos, já tendo vários problemas de doença. Diabetes é uma coisa, é um fator. Outra porcentagem também, nesses 80% que eu disse inativos, 40% é depressão, que é uma doença. E a gente tem aí o exercício físico como tratamento, então é fundamental assim para essa prevenção mesmo de doença, para que você, quando for um adulto, consiga, como se diz, retardar algum problema que possa ter, né? Então, acho assim fundamental e previne doenças, sim. É claro que eu estou dizendo aqui, tudo tem a sua individualidade, a gente tem que respeitar. Eu não estou falando para parar de tomar o medicamento para isso ou para aquilo, né? Mas eu acho que o exercício físico ajuda a diminuir essas coisas. Para você já... Exatamente. Hoje tem muito adolescente, muita criança tomando remédio de tarja preta para depressão, déficit de atenção, ansiedade. Então, o exercício físico é como se fosse um remédio também, né? Que vai ajudar a melhorar tudo isso, eu tenho certeza. E como o esporte pode influenciar as relações sociais dos adolescentes? Então, muito. Assim, o esporte em geral, ele traz essa socialização, né? A gente tem o exemplo do futebol, né? Eu tenho o exemplo da minha casa. Meu filho faz futebol, ele vai pro futebol e não é só jogar bola. Lá ele socializa, ele brinca, ele conhece, faz amizade. Aí tem um grupo de pais. Eu acho que isso é importante pro jovem, né? Então a gente sabe que tem aquela criança que é mais quieta, que fica isolada mesmo, que chega, se tranca no quarto. Então esse fato dele sair de casa, praticar uma atividade e encontrar com os amigos para jogar um futebol, eu acho que isso daí é fundamental para melhorar esse relacionamento, esse convívio, né, social. A gente precisa ter um mínimo de convívio, né? Faz bem para a cabeça, faz bem conhecer pessoas, conversar, enfim, se socializar, né? Ter convivência com os outros. Então o esporte traz muito isso. E existem diferenças nos benefícios de exercício físico para meninas e para meninos? Os benefícios são os mesmos. O que acontece? Quando falamos antes da puberdade, meninas e meninos, por exemplo, ganho de força, são iguais, são semelhantes. Após puberdade, quando o menino, ele começa, no início já da puberdade, né, ele começa a aumentar os níveis de hormônio, que é o hormônio da testosterona. Então, com certeza, a força muscular desse menino vai ser maior. Então, essa diferença está nesse ponto. Mas, assim, entre benefícios, são os mesmos. Eu digo assim, até vamos dar um exemplo de adultos também. A recuperação muscular ou a recuperação de dor, falando de treinamento de força, para uma criança é muito mais rápida que para um adulto. Então, a criança se recupera muito mais rápido. Então, tanto meninos quanto meninas, é só
em relação a a fase, né, pós-puberdade ou antes, é questão hormonal mesmo, que o homem tem o hormônio da testosterona que dá mais força, que a mulher também tem, mas é menor. Mas em relação aos benefícios, são os mesmos benefícios de aptidão, de cognição, de efeito protetor mesmo contra doenças, são iguais, não tem distinção, acho que o benefício vem para os dois. E de que maneira a alimentação se conecta com a prática de exercícios? Agora você chegou num ponto importante que eu acho que assim, é um ponto, eu digo que é o mais importante para resultados, eu digo assim. Não só para resultados, como também para a questão da saúde em geral. Porque hoje a gente vê que a alimentação, ela pega na questão de saúde mesmo, assim, de fatores de ter doenças. A gente vê, assim, o problema com açúcar, o problema com glúten, né? Enfim, falando de treinamento, de esporte, a criança e o adolescente, eles precisam ter um aporte de energia. Então, de onde vem essa energia? Alimentação. Mas que tipo de alimentação? Uma alimentação favorável, né? Uma alimentação saudável. O que é alimentar saudável? Nutrientes, proteínas, né? Verduras, frutas. Então, ter os macronutrientes inclusos na alimentação. Eu sei que é muito difícil. Eu tenho aqui uma aluna que eu sei que eu pego no pé dela para se alimentar. Não que ela não se alimente, mas assim, o jovem, ele tem a dificuldade de se alimentar. O problema do jovem é ficar muito tempo sem se alimentar. Isso não é muito bom. E aí, quando ele fica muito tempo sem se alimentar, quando ele vai se alimentar, ele come o que ele vê na frente. Eu tô falando até os adultos também, não tô falando só, né, crianças e adolescentes. E a alimentação hoje, por exemplo, antigamente a nossa alimentação era diferente, não tinha tanto fast food, muito industrializados. Hoje a gente tem uma alimentação muito pobre, né? E são coisas fáceis. Então, o que você vai dar pro seu filho? Vou dar um biscoitinho, um chips, vou dar uma coisa que tá fácil. Eu não vou preparar para ele um iogurte com isso, com aquilo, enfim. Eu quero dar coisa fácil, porque nessa correria do dia a dia é isso. Mas a gente tem que se preocupar, porque a alimentação que vai ser o ponto-chave de resultados. Por exemplo, o jovem que vai na academia, às vezes ele passa o dia inteiro na escola e ele vai treinar. Ele vai sem estar alimentado. E isso não é bom, porque ele pode passar mal, ele pode ter uma queda de pressão, né? Uma hipoglicemia, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso a importância também, nesse fato alimentar, do profissional perguntar o que você comeu, como que você se alimentou, para antes passar o treino ou, né, sugerir um exercício, porque vai saber como que ele está de aporte energético, né? Ele precisa ter energia para praticar qualquer esporte. Então a alimentação acho que é 100% assim, fundamental. E como você disse, né, tem muitos adolescentes hoje em dia que passam o dia inteiro na escola. Então, como você diria uma maneira deles conseguirem se manter ativos, mesmo com escola, deveres e coisas do tipo? Essa rotina de vocês é bem corrida, né? Aí, enfim, aí vem duas coisas, né? Qual que é a prioridade hoje de vocês? É o estudo. Vocês estão numa fase de passar no vestibular, né? De entrar numa faculdade, então é muito importante. Mas, por exemplo, eu só estudo. E como fica a cabecinha? Consegue assimilar tudo isso? Então, eu acho que vocês podiam tentar pôr ali uma prioridade, dar uma prioridade para o exercício, qualquer que seja. Não precisa ser a musculação, mas qualquer atividade, uma atividade ao ar livre. Eu acho que faz bem e melhora ainda mais na parte acadêmica, na parte dos estudos mesmo. Eu sei que é difícil, a rotina corrida, então a gente tem, hoje, quem está fazendo vestibular, prestando vestibular, estudando para uma faculdade, é a prioridade ali, né? Só que antes, pensando assim, se eu for bem, para eu ir bem, para eu me dar bem na prova, eu preciso estar bem mentalmente, estar bem fisicamente, para aguentar toda essa rotina. Então, a atividade física, nesse ponto, ela entra como uma prevenção mesmo, para te dar o suporte para melhorar no estudo, melhorar a sua energia nessa rotina corrida. Eu acho que, assim, o mínimo, igual eu falei, 60 minutos
Pôr ali 1 horinha de treino, 1 horinha de uma caminhada, 1 horinha de um jogo de vôlei, de beach tênis agora que é a moda, alguma coisa de atividade ao ar livre. Eu acho que é muito importante para vocês. E como você disse também, né? Relaxa, acalma a ansiedade. Então é muito bom, né? Esse exercício. Sim, acalma a ansiedade, você consegue reorganizar os pensamentos, até mesmo para fazer uma prova. Porque às vezes você tá naquela rotina, só estudando, chega um momento que você não consegue assimilar mais nada. Então você não preciso parar, agora eu vou fazer momento ali, meus 40 minutos de algum exercício. Então eu acho que isso é uma ajuda, é um algo a mais para performance mesmo. E qual a importância da atividade física na construção da autoestima? A autoestima tá aí uma das coisas que hoje a sociedade cobra muito isso, né? A sociedade, não só dos adultos, mas assim, hoje a gente tem crianças de 7 anos, meninas que já usam maquiagem, que se olham no espelho, que se acham barrigudinhas, porque elas estão numa fase de crescimento, o corpo é diferente. E o jovem, né, da pré-adolescência para a adolescência, vai se transformando, né? O corpo vai mudando, o rosto vai mudando, o nariz aumenta, depois espinha. Então, a preocupação com a aparência hoje assim, existe muita preocupação, eu acho que é bastante. Tanto que a procura dos jovens para ir para academia, até está sendo precoce. Por conta disso, na minha época, a gente não se falava em academia. Exercícios eram ao ar livre, vôlei, futebol, coisas assim, na rua. Não existia, eu vou para academia, né? Como assim? Academia é para homem, né? Como que você vai na academia? Hoje não. Hoje já os adolescentes, crianças de 13 anos, 7 anos, enfim, já pensam em ir na academia. Se olham, querem ter um músculo, querem ter um bíceps, né? A gente vê os meninos lá, né, fazendo força, se olhando no espelho, as meninas também. E essa questão da cobrança da sociedade também atrapalha um pouco, porque tem que ter um estereótipo de corpo, né? Então isso daí, aí o adolescente acaba se frustrando, porque ele busca algo que ele vê, que ele quer para ele, mas não é bem assim. Eu acho que pular etapas não é o melhor caminho, né? Mas a autoestima, eu digo assim, não é só a parte externa, a beleza. Eu acho que a autoestima mesmo tá em você. Eu acho que é de dentro para fora. Eu acho que se você tá bem com você, você consegue tá com uma autoestima alta, né? Então, assim, eu acredito que eu vou em busca de uma melhor performance, eu vou em busca de uma melhor composição corporal, quero ganhar massa muscular, porque eu quero ficar bem, eu quero ficar com autoestima maior. Eu acho que isso é muito válido, mas tem que ter cuidado com essa busca tão incessante para não exagerar. Eu acho que tem as etapas, não pular fases, não querer ser uma adolescente adulta já. Acho que tem as fases, né? Eu digo assim, a criança tem que curtir ser criança, o pré-adolescente, o adolescente, sem ultrapassar. Porque vai chegar no adulto, você vai querer, poxa, por que eu não esperei um pouquinho? Por que eu não aproveitei a minha fase boa? Então, e essa aparência, essa busca, ela vem. E não existe não tem uma receita de bolo. É você e você. Eu acho que Mas a atividade física em si, ela traz. É você buscar, saber levar, entendeu? E como você disse, é muito importante esse exercício físico na vida de um adolescente, de crianças, porque são de saúde, emocional, assim, né? E como os pais, os educadores, podem incentivar o adolescente, a criança, a fazer exercício físico? Isso é fundamental também, porque o exemplo também está dentro de casa, né? A gente vê que os pais são o exemplo, porque o filho, ele acompanha o pai. A criança, ela acompanha, ela vê o pai, ela quer fazer igual, vê a mãe. Então, a gente é um exemplo, a gente precisa passar isso, não só em praticar alguma atividade física, como também até na alimentação. Acho que toda uma rotina diferente. A criança precisa ter esse exemplo dentro de casa, essa segurança, né? Então, nós como pais, eu falo que eu tenho filho e eu digo que eu acho que alguma coisa eu passo para ele dessa importância.
tanto alimentar quanto da prática mesmo, de se cuidar, porque ele me vê, né, se cuidando, quanto o treinador mesmo, o educador físico. Eu digo assim, eu como educadora física, quando eu, né, pego uma criança para orientar, né, para falar, um jovem, eu não desanimo esse jovem, eu tento motivar, porque eu sei que é difícil manter a constância em fazer uma atividade. Às vezes o jovem vai para academia, ele gosta, só que ele se frustra, ele para. Ele vai para academia, ele procura por emagrecimento. Aí ele vai e ele não gosta da aparência dele, ele se frustra, ele não se sente bem, confortável naquele ambiente que ele vê muitas pessoas, e ele vai embora. Então nós, como treinadores, nós precisamos pegar na mão desse aluno e assim, orientar e dizer da importância da atividade física e por que vai fazer bem para ele. Dizer que ele tá ali e ele não tá sozinho. Eu tô com você, eu vou te ajudar. Mostrar a importância e não deixar ele desanimar. Então, assim, isso vai... O que o profissional precisa fazer? Ele precisa entender o que ele gosta. Então, assim, eu vou montar um treino para um aluno, ele chegou num dia que ele não tá bem, ele tá estressado, ele teve prova, ou uma menina tá com cólica, né, com dor. Eu vou passar um treino desgastante? Não, eu tenho que saber o que eu vou passar para ele. Eu quero que ele sinta prazer em fazer. Então, se ele não tá bem, eu tento fazer alguma coisa para que ele goste, para que ele não saia dali frustrado, porque ele pode não voltar. Então, é importante nós, como treinadores, a gente ter esse incentivo, tá animado, animar o seu aluno e não ficar aquele treinador ali do lado contando só série, contando repetições. Não, como que você tá? Então vamos fazer um treino diferente, vamos fazer um treino que ele volte no dia seguinte, que ele goste de estar ali, sinta prazer, por mais que ele chegue contrariado, porque assim, é difícil você encontrar, até eu falo dos adultos, eu adoro ir pra academia, nossa, eu vou pra academia agora, eu tô super entusiasmado pra ir pra academia. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. E às vezes tem uma criança, de 10 anos, 13 anos, que não sabe nem o que ela tá fazendo ali direito, que o pai falou, não, você tem que fazer academia, já tem um treinador pra você, e ela vai ali, porque pra ela é tudo novo. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu já não gosto de estar aqui, não queria estar aqui. E o que a gente tem que fazer como papel de treinador? A gente tem que estimular ele gostar, mostrar que é algo bom para ele, que faz bem para ele. Então, o nosso papel, tanto nós quanto os pais, a gente tem que mostrar isso para os filhos, não impor ao filho que ele precisa. Não, a gente tem que mostrar por que ele está indo. Olha, se você for, vai acontecer isso com você. Se você não for, pode acontecer isso com você. Mostrar os malefícios e os benefícios. Eu acho que isso aí precisa ter essa conversa com a criança, com o adolescente, tanto nós quanto os pais. Entender, né, o que ele realmente quer. Entender o que ele quer. E não simplesmente passar o que você acha que você quer pra ele. Você tem que entender ele, você tem que escutar ele, entendeu? E existe alguma diferença entre as necessidades de atividade física entre os adolescentes e adultos? Eu acho que assim, o adolescente, como eu falei, ele às vezes não sabe nem o que ele está buscando ali. Às vezes ele está buscando ter mais músculo, mas ele quer fazer do jeito dele. Porque o que eu mais vejo são adolescentes praticando atividade física, musculação, sem acompanhamento nenhum e com o mau uso mesmo do equipamento, por exemplo. O tá passando fases, exagerando em cargas, porque assim, a gente falou já de lesões, né? A lesão só acontece quando se tem um acidente. É muito difícil acontecer lesão no treinamento de força, desde que você seja bem acompanhado por um profissional que entenda do que ele está te passando. Você só se lesiona na academia quando você não sabe o que você está fazendo, está sozinho, não tem acompanhamento e exagera em cargas, faz o exercício errado. Aí sim que acontece, que a gente vê muitos vídeos, né, de barra que cai no aluno, de morte até na academia. Mas isso daí porque não tem um profissional adequado acompanhando. Que eu acho assim, o jovem, quando ele não sabe treinar sozinho, ele precisa de acompanhamento, porque ali ele está no início de tudo ali. A criança, ela está em fase de crescimento.
Então ali qualquer coisa pode atrapalhar. Tá em fase de maturação ainda, né? Maturação óssea, muscular. Então tá tudo assim, caminha, tá em crescimento ainda. Vocês não, vocês já não estão. Mas eu falo a criança de 5 anos, 7 anos, eles precisam ter acompanhamento, tanto do treinador, de qualquer esporte que seja. Então, assim, o adulto, não digo que o adulto também sabe o que ele está fazendo na academia, porque hoje tem muita gente que vai sozinho, não tem acompanhamento, mas tem uma noção ali, né? E o adulto já é mais, digo assim, resistente. A criança, o adolescente ainda não, o adolescente ainda não consegue ter vou falar assim, na parte física mesmo, ter uma contração muscular que um adulto tem na hora de fazer um exercício. Mas assim, a busca, eu acho que é muito mais, o adolescente precisa de uma orientação maior, porque ele quer buscar uma coisa, mas ele está ultrapassando às vezes umas etapas. Ele precisa entender que ele precisa se aprimorar primeiro, que é a fase não ultrapassar a fase do treinamento. Então são várias fases do treinamento. E não respeitar a individualidade de cada um. E o adulto também busca. O adulto busca o quê? Emagrecimento, estética, né? E saúde. E o adolescente ainda não entende esse lado saúde. Primeiro ele está buscando o quê? Quero ganhar massa muscular. Quero emagrecer, quero perder essa barriguinha, quero melhorar meu glúteo. Primeiro eu acho que o adolescente precisa entender melhor sobre os benefícios em relação à prevenção de saúde. Porque na cabeça do jovem, eu busco melhorar a parte corporal. Quando você foi me procurar para fazer exercício físico, primeiro, o que você pensou? Você pensou em prevenir doença? No primeiro momento, o que vem? Eu quero ganhar massa muscular. Mas por que eu quero ganhar massa muscular? Porque eu estou muito magrinha, preciso aumentar meus músculos. Mas por quê? Por que é bom ter músculo? Entendeu? Então, tudo isso é o que a gente vai passar, são os pais e o profissional que entende que vai passar isso para o jovem, né? Para o jovem ter essa noção que não é só estética, que é muito mais que estética, eu digo. Eu acho que hoje você procurar uma atividade é uma prevenção, é um preventivo para a saúde, para a sua longevidade. O exercício físico engloba muitas coisas, então quais são os mais recomendados para o adolescente? Então, primeiro a gente precisa fazer uma anamnese, né, com esse aluno. Saber o perfil, qual é o objetivo dele ali, né, entender o que ele busca, saber fazer um teste mesmo ali de aptidão muscular, de aptidão, de equilíbrio, para ver se ele está totalmente maduro. O adolescente, sim, né? Eu estou falando de crianças e adolescentes, porque a criança, ela precisa ter uma maturidade para começar a fazer o exercício, ela precisa entender de movimentos, ter esse equilíbrio postural. E o adolescente também, como que está a postura desse adolescente? Como que está os movimentos, entender tudo isso, né? Fazer um teste mesmo. A gente precisa fazer uma anamnese, conversar, perguntar sobre saúde, se tem alguma lesão, se tem algum problema em articulação. Acho que fazer primeiro esse estudo, essa anamnese com ele e fazer o teste mesmo físico, né? Ver movimentos, postura, técnica. Primeiro de tudo é a técnica. Primeiro técnica de movimento, para depois carga, para depois intensidade. Então a gente tem que periodizar um treino de um jovem hoje. Exercícios com peso do corpo. Por exemplo, chega um aluno que nunca treinou força. Então ele vai fazer exercícios com peso do corpo, usar elásticos, bolas, fortalecer muito o core. Por quê? O core é o centro de tudo. Então ter um quadrado lombar forte, que a gente fala, um core forte, um abdômen forte, porque ali ele vai sustentar tudo, é onde sustenta o corpo. Então a gente precisa fazer esses exercícios que antecedem você botar o aluno ali numa máquina, num agachamento com barra. A Isa sabe muito bem disso, que ela passou por vários testes, vários treinos antes, vários aquecimentos antes de eu colocar ela numa barra de um Smith para ela agachar. Então, por quê? Eu precisava entender, eu precisava fazer ela melhorar seus níveis, eu precisava fazer ela estar mais fortinha para depois eu colocar ela numa barra.
Porque ela está nessa fase de postura. Então a gente está corrigindo postura, corrigindo amplitudes. Então primeiro a gente precisa trabalhar assim. E depois a gente vai evoluindo, né? É uma periodização mesmo que a gente fala de treinamento. Aí você vai evoluindo. Mas o exercício físico de força, o treinamento resistido, ele pode ser feito tranquilamente. Não é seguro, desde que você, claro, acompanhe o seu aluno e prescreva adequadamente, tendo bom senso. Eu acho que tudo é um bom senso. A gente vê muita coisa fora do normal em academias, mas você ter o bom senso e trabalhar com segurança com o aluno, eu acho que isso é fundamental. E como a tecnologia pode ser uma aliada ou inimiga na promoção do exercício físico entre os adolescentes? Hoje, assim, tudo é no Instagram, né? Então, eu vi o vídeo da influencer, a blogueirinha fazendo isso eu vou fazer. Então, nem tudo que você vê, que a influencer que não estudou, que está ali se promovendo, que, né, viu e fazer e passar até mesmo para nós, né, passar para o seu aluno. Primeiro de tudo, ele precisa estar adaptado àquilo. E outra, você precisa ter uma base, um fundamento do porquê daquilo, né? Você não pode ir pegando vídeos em internet e fazendo. Isso acontece. O meu treino é um vídeo de uma blogueira, eu vou fazer o treino dela. Tá, vou fazer o treino dela, eu nem sei como fazer, como que eu vou fazer. Então, assim, a mídia, as redes sociais atrapalham muito nisso, porque você quer copiar o do outro. E aí você ultrapassa, como eu falei, ultrapassa as regras de treinamento. Então você sai um pouco fora do que a gente vê aí nos estudos, né? Igual eu falei, primeiro de tudo, técnica, depois você vai progredindo. Então a gente precisa cuidar muito disso, não copiar em redes sociais. Não, eu quero ver um treino de alguém, então vamos buscar referências. São estudos científicos, isso é verdade, posso fazer isso? Estou preparado para isso? Então a rede social hoje tem muita coisa que acaba atrapalhando e aí frustrando o aluno quando, né, acontece alguma coisa ruim ou se machuca. Então tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, nesse fato de procurar algo que não... sem ter conhecimento, né? De pessoas que não têm conhecimento também, que tá aí na internet a rodo. Mais alguma pergunta? Tanta coisa nesse assunto, né? A gente fica aqui. Não teria tempo pra gente falar de tudo. Tem muita coisa. Eu queria muito agradecer você, Cris, por ter aceitado o nosso convite. Por vir aqui falar desse assunto tão importante que muitos adolescentes precisam ver, né? Que precisam entender o porquê da importância, se precisa de personal ou não, todo esse assunto que a gente conversou aqui. Eu acho assim, eu fico muito feliz, né, por falar nisso. Eu acho que vale mais podcasts sobre esse assunto, acho que tem muita coisa ainda. E eu acho muito importante vocês procurarem mesmo praticar atividade física, seja ela qual for, acho que é muito válido. E ter essa consciência de praticar exercício seguro. Procurar um profissional, não dá para, né, ter um personal particular, mas busque conhecimento de pessoas que entendam, faz o certo, né? Não faz o que o amiguinho falou ou o que a internet mostrou ali, né? E eu acho que assim, eu acredito que o sedentarismo hoje, nessa população de 5 a 18 anos, enfim, em geral, é muito sério. Então a gente precisa mudar isso daí, mudar essa estatística aí, de muita criança e adolescente sedentário, inativo. Então eu espero que os adolescentes de hoje possam buscar aí melhorar a saúde, melhorar condicionamento físico, melhorar a estética sim, autoestima, enfim. E o exercício físico está aí como um aliado e acessível a todos, né? Obrigado pelo convite também de vocês, fiquei muito feliz. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.